Este capítulo e versículo narram as últimas palavras do apóstolo Paulo antes da sua partida para a glória celestial. Nessa carta, Paulo está passando o bastão para o jovem Timóteo, o sucessor do apóstolo Paulo. E eu separei 11 lições sobre 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Leia este versículo e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, os links de acesso estão tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição sobre 2 Timóteo 4:7. Paulo não ficou na defensiva. Paulo está dizendo que combateu o bom combate, ou seja, ele combateu e não ficou na defensiva debaixo dos ataques do inimigo. Eu aprendo que a Igreja de Jesus não está com uma coitadinha se escondendo dos ataques do diabo. A Igreja de Jesus é temida no inferno porque se tornou uma ameaça às obras do maligno. Por isso que Jesus falou que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja amada de Jesus. Portas aponta para a última etapa de tomada de uma cidade que está sendo invadida e vencida. Quando um exército chegava na porta, ele estava prestes a conquistar aquela cidade. E se ele chegou à porta de uma cidade, é porque aquele exército invasor estava no ataque e não na defesa. Se você está em Cristo, entenda isso aqui. Você é uma arma de ataque contra as obras do mal. Onde você está? Na defensiva ou no ataque? Segunda lição sobre Timóteo, capítulo 4, verso 7. Paulo não iludiu Timóteo com propostas distorcidas e enganosas do Evangelho. Paulo mostrou para Timóteo a realidade daquele que carrega a sua cruz. Paulo não usou propostas sedutoras para atrair Timóteo para o ministério. Paulo não disse: vem que você vai receber casa, carro, riquezas. Ele mostrou a realidade de uma vida cristã quando usou o exemplo do combate. Era Paulo dizendo: Timóteo, é guerra. E esta é a realidade da vida cristã. Ela não é uma colônia de férias ou um parque de diversão. A vida cristã é um campo de batalha travada. Então, não se iluda com propostas que te apresentam um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, porque ser cristão é lutar contra a carne, contra o mundo e contra o inferno. Terceira lição sobre 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Paulo não combateu o combate com armas humanas, mas usou a armadura do Espírito Santo. Isso aponta para uma luta leal e legítima. Paulo não usou as armas humanas, Paulo não usou as armas políticas, Paulo não usou as armas do maligno. Paulo, para a grande batalha que estava enfrentando, se utilizou da armadura do Espírito Santo. Caso contrário, se Paulo não usa a armadura do Espírito, ele já tinha naufragado no mar tempestuoso da batalha da fé. Muitas vezes somos tentados, irmãos, a usar as armas que não condizem com a batalha que o cristão vivencia em seu dia a dia. Arma da discórdia, armas do mal, armas do disse-me-disse e outras armas que não convém ao cristão verdadeiro lutar. Se você usar as armas erradas, vai perder feio nessa batalha. Quarta lição sobre 2 Timóteo 4:7. Paulo queria dizer: eu não vim a passeio, eu vim
combater. Paulo não entrou, irmãos, no território do evangelho com oba-oba, era isso que ele queria dizer, eu não vim brincar, eu vim lutar. Ele não veio, irmãos, para brincadeira, não veio perder tempo, ele veio combater as forças certas, que eram as forças do mal. Muitos estão deixando o tempo passar sem se capacitar para ser um cristão autêntico e fiel a Deus. Quem não tem noção do que é o mundo espiritual, passa o dia sem ler Bíblia, o dia sem orar. Se essas pessoas soubessem como a coisa é séria no mundo espiritual, eles vigiariam muito mais com sua comunhão com Deus. Eu poderia citar vários textos para nos alertar sobre essa guerra espiritual, mas um deles vai ser suficiente. 1 Pedro 5,8. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à volta de vocês, à procura de alguém para devorar. Que esta palavra te deixe ligado na terra. Quinta lição sobre 2 Timóteo 4,7. Paulo fez a parte dele, agora é a vez de Timóteo. Era como se Paulo dissesse para Timóteo, Timóteo, eu fiz a minha parte, agora é a sua vez de fazer a diferença e deixar um legado para a próxima geração. Ao dizer que combateu, Paulo estava sendo bem claro que a parte dele havia sido feita e muito bem feita. A missão estava cumprida, agora era a vez de Timóteo criar sua história. Paulo poderia ajudá-lo em oração e orientação, mas não podia cumprir o ministério destinado a Timóteo. O ministério de Paulo era o de Paulo, mas o de Timóteo tinha que ser combatido por ele. A missão é sua. Ninguém pode fazer o que Deus confiou a você para fazer. Paulo não quer um substituto encostado nele, mas alguém totalmente dependente de Jesus e lutando na força do Senhor. Sexta lição sobre 2 Timóteo 4,7. Paulo não combateu combates que não valem a pena. Anota aí, tem combates que não valem a pena. Paulo combateu o bom combate da fé. Não foi o combate dos homens, mas o combate da fé, o combate de Deus. Ele não combateu o combate para mostrar que era melhor do que os outros. Tem combate que não vale a pena a gente lutar, pois não são bom combate. Tocar, cantar, pregar, ensinar ou fazer qualquer outra coisa no reino de Deus para mostrar que tem, para mostrar que é melhor, para mostrar que sabe, me desculpe a franqueza, mas esse não é o bom combate de Jesus Cristo. Então, não vale a pena combater esses combates. Disse-me-disse, bate-boca, combater com pessoas também não é o bom combate, pois a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o inferno. A causa do evangelho é totalmente outra. Sétima lição sobre 2 Timóteo 4,7. Paulo faria tudo outra vez. Essa é a sensação que eu tenho quando leio esse versículo. Paulo diz que o combate foi bom, ou seja, foi muito prazeroso lutar o combate da fé. Para Paulo, não foi um fardo pesado ter que lutar a causa de Cristo nessa terra. Ele achava isso tudo bom, tudo muito bom. Era como se Paulo dissesse, apesar dos naufrágios, apesar das perseguições, das feras que enfrentei, das prisões que passei, dos açoites que tomei e dos abandonos que sofri, eu faria tudo outra vez. Para Paulo, foi muito bom lutar ao lado de Jesus Cristo. Que haja muito prazer em seu coração por você ser um cristão. Que não seja um peso, mas uma honra, um privilégio servir a Deus e lutar ao lado de Jesus.
Oitava lição sobre 2 Timóteo 4,7. Paulo não parou antes do tempo, mas foi até o final. Paulo disse que acabou a carreira, ou seja, ele foi até o final. Paulo tinha fé suficiente para não morrer na beira da praia. Deus disse para Daniel, mesmo estando na Babilônia, Daniel, seja diferente, vai até o final. Jesus, mesmo carregando aquela cruz atroz, foi até o final. Você tem o poder do alto para ir até o final. Seguir Jesus não inclui um plano B. A fé é um caminho só de ida, nada de pensar em voltar. Se você seguir o passo a passo da edificação proposta pela palavra de Deus, nada poderá ser demasiadamente possível para te fazer parar nesse caminho. Olhe para Jesus e vá até o final. Nona lição sobre 2 Timóteo 4,7. Paulo só guardou o que tinha realmente valor. Paulo disse que guardou a fé, ou seja, entendendo a importância e o tesouro da fé, Paulo fez de tudo para não perdê-la e guardou porque ela tinha valor e tem valor. A Bíblia diz em Apocalipse 3,11 que a gente deve guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Só se guarda o que tem valor. A fé, e só se rouba também o que tem valor. A fé em Cristo é o nosso maior tesouro. Então, proteja a sua fé contra as ideologias, contra a incredulidade. Enquanto tem pessoas adoecendo por guardar rancores, guarde no baú do seu coração somente o que te traz esperança, somente o que tem valor. 10ª lição sobre 2 Timóteo 4,7. Paulo usou a fé como passaporte para entrar no céu. Por isso que Paulo não chegou no final, irmãos, sem fé. Por quê? Paulo chegou sem Demas. A Bíblia diz que Demas abandonou ele e amou o presente século, mas não chegou sem fé. Paulo chegou sem dinheiro, sem muitos amigos, mas não chegou sem fé. Paulo chegou a dizer que na sua audiência que ninguém foi o defender, ninguém foi por ele, mas ele não parou na barreira da decepção, mas chegou no final com fé. Você sabe quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho, pararam, se desviaram porque se decepcionaram com o homem e acabaram morrendo na fé? Então vigie para não ser a próxima vítima. Vigie para não parar no mesmo obstáculo onde muitos pararam, mas siga como Paulo, guardando o seu passaporte que é a fé em Jesus Cristo. Sem fé, com certeza é impossível agradar a Deus e é impossível entrar no céu. 11ª lição sobre 2 Timóteo 4,7. Paulo cuidou do seu caráter e Deus cuidou da sua reputação. Que isso, irmãos? Caráter é aquilo que só você e Deus sabe. Reputação é aquilo que as pessoas sabem sobre você. Paulo disse que completou uma carreira que podemos dizer que foi uma carreira brilhante, ou seja, sem dar mau testemunho. Paulo permitiu ter um caráter moldado pela palavra e assim Deus o apresentou para a sociedade como testemunha fiel na terra. Não tem como manter uma falsa reputação se a pessoa tem um caráter falso também. Mais cedo ou mais tarde, o caráter dessa pessoa se revela em sua reputação e todo mundo vê. Então, peça a Deus para transformar o seu caráter e a sua reputação diante das pessoas será uma benção. Que você seja muito abençoado nesse dia. O que você achou dessa mensagem? Deixe seu comentário aí, acompanhe até o final, compartilhe essa mensagem com 5 pessoas. Se ela foi bênção na tua vida, pode ser bênção na vida de outras pessoas também.